Eu quero, primeiramente, dar boa noite a todo mundo. Vamos apertar o play dessa vez inicialmente de verdade aqui, né, para que a gente possa começar. Hoje, a Upsell Club, nós programamos para fazer uma rodada de negócios. Pergunta importante ali, todo mundo aqui já participou de rodada de negócios? Só dá uma confirmação para mim. Miss Lene já. Ué, a Nathalie caiu. O Wagner já falou agora há pouco que já participou, né, em outros grupos de network. Então, bom, gente, eu estou transmitindo no Instagram também, então às vezes, de vez em quando eu vou falar para o pessoal lá do Instagram, tá bom? Para você que está ao vivo aí no Instagram, volta nos meus stories, clica no link e entra no grupo, que o grupo tá o link dessa reunião aqui que está acontecendo lá. Então, o nosso objetivo hoje maior é literalmente gerar negócios. Nós estamos em poucas pessoas aqui, mas nós precisamos conhecer outros empresários, nós precisamos conhecer outras pessoas que também geram esses negócios em outros nichos, em outros mercados, para que a gente possa se complementar, porque um grupo de empresários ele não serve unicamente para uma pessoa falar, uma pessoa conduzir, uma pessoa direcionar, mas sim é para que todo mundo possa crescer junto, né? Então, nosso objetivo é que hoje o Wagner, a Mislene, a Nathalie que caiu o Lucas ali também, ele já deve estar voltando, cada um apresente aquilo que faz, faça um pequeno pitch ali do seu próprio negócio, e nós aqui também vamos apresentar também alguma estrutura, alguma parte da estrutura que a gente tem trabalhado dentro do mercado, porque além de gestão empresarial e consultoria, nós temos um hub de negócios que vai muito além do que aquilo que a gente só tem falado para vocês, tá? Então, vou passar a palavra para o Leandro, fazer uma apresentação aí, e depois a gente vai ver aí quem se apresenta primeiro. Pessoal, bem de forma objetiva, hoje nós organizamos essa rodada de negócio, até aguardávamos que o pessoal, pode ser que um ou outro possa entrar ainda, e aguardávamos que o pessoal de fato ia se interessar para visibilizar o produto deles, visibilizar uma solução, fazer ponto de contato aqui, porque talvez um cliente que você não vai vender, mas essa pessoa, dependendo do que ela venda, ela pode se tornar um fornecedor seu, e um fornecedor que vai diminuir absurdamente a sua margem, de custo, o seu custo, a sua operação, e vai te entregar num tempo mais hábil. Então, aqui é um momento, de fato, de oportunidades, e aí talvez você até teria outras opções como essa, mas teria que pagar. Então, aqui vocês têm a possibilidade de fazer isso gratuito. Tá? Então, de fato, é um momento para apresentar. Eu, começando o meu negócio, eu com certeza não perderia nada disso. Mas perfeito, não tem problema. A gente faz, aqui a Mislene apresenta para o Wagner apresenta para a Mislene, e aí, terminando isso, vamos aproveitar para tirar dúvida, vamos aproveitar para trazer uma necessidade, uma situação que vocês talvez estejam vivendo, ou viveu essa semana, ou viveu na semana passada, que talvez ainda não conseguiu vencer, cara, com certeza a gente consegue dar uma solução, dar uma clareza e talvez até mesmo chamar vocês para uma conversa amanhã e a gente já atuar em cima disso. E aí fica muito à vontade para aproveitar esse momento, de fato, para tirar essa dúvida. Perfeito? Vamos começar com as apresentações. Miss Lene, a gente vai naquela, né? Primeiras damas, fica à vontade para se apresentar, para falar sobre tudo que você trabalha e fazer seu pitch. Como nós estamos em poucas pessoas no momento, não precisa correr, tá? Não precisa correr, fique à vontade, pode apresentar até um pouco mais assim completo aquilo que você faz, para que a gente também possa interagir com você. Tá, não sei se vocês conseguem me ver, que eu tô aqui no carro. Consegue me ver? Conseguimos. Muito bem. Tá bom. Eu ia para casa, mas melhor ficar paradinha aqui, dirigindo não vai dar. Meu nome é Mislene, eu sou arquiteta, já tenho quase 14 anos de carreira. Eu trabalho nessa área há muito tempo, comecei trabalhando para os outros, mas montei meu escritório em 2017. E hoje
a minha área de atuação é mais em projetos de interiores, porque a arquitetura ela é bem ampla, a gente faz muitas coisas, mas o principal hoje no escritório são projetos de interiores. E fora os projetos de interiores, a gente atende também o pessoal da incorporação. Desde a casa do zero até turnkey, né, que eles falam, que é aquela casa chave na mão, que você precisa entrar só com a roupa ali, porque tá tudo pronto, sabe? Então a gente ama fazer esse tipo de projeto, é o carro-chefe do meu escritório. E eu falo assim, quem ainda não contratou um arquiteto é mais por falta de conhecimento, né? Porque as pessoas têm uma visão de arquiteto que é caro, que é desperdício de dinheiro, e na verdade, o arquiteto ele vai te ajudar a economizar dinheiro. Eu tenho até um caso recente de um cliente que ele gastou 90 mil reais só com as pedras da casa dele. E ele não tinha feito a pedra da lavanderia porque não tinha sobrado dinheiro. E ele foi procurar a gente quando a obra já estava em andamento. Quando eu peguei o projeto para fazer, a marmoraria já tinha sido fechada e já tinha sido paga até esses 90 mil reais. E eu estava indignada porque na lavanderia não tinha uma bancada. Até aí tudo bem, a gente fez o projeto. Quando eu mandei o projeto executivo para a marmoraria, eles me ligaram preocupados, falando assim: cara, você precisa ajudar a gente porque o projeto não está batendo com o que o cliente pagou. E agora? Eu fiquei assustada, falei, meu, não é possível que eu extrapolei o orçamento. Mas, na verdade, tinha sobrado dinheiro com o projeto. Então, o projeto ajudou ele a ganhar uma bancada e mais algumas coisas da marmoraria que antes ele não teria se ele não tivesse contratado o arquiteto. Então, falta muito esse conhecimento para que as pessoas contratem mais o nosso trabalho. E eu tenho feito esse trabalho de formiguinha no meu Instagram, tentando conscientizar as pessoas disso, porque a gente passa mais de 80% da nossa vida, do tempo que a gente tem na nossa vida, ou dentro de casa, ou dentro de um ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho, ou a sua casa, ela tem que ser confortável, ela tem que te atender, ela tem que ser inteligente. E aí que entra o nosso trabalho com a arquitetura. Então, é uma profissão muito bonita, é uma profissão muito essencial na sociedade, mas que poucas pessoas, infelizmente, têm acesso. E eu acredito que essa falta de acesso, ela nem é por falta de dinheiro, porque quem tem dinheiro para fazer uma obra, com certeza consegue contratar um arquiteto. E eu falo para você com certeza porque o nosso trabalho, ele não representa nem 10% do valor de uma obra, o custo do nosso serviço, só que as pessoas não contratam porque não conhecem. E por um preconceito de achar que é um serviço para rico, para pessoas, né, que têm grana, e na verdade não. Se todo mundo contratasse um arquiteto, a gente não veria tantas obras que acabam sem finalizar, né? Acabam no meio, na verdade nem acabam, né? Ficam ali no meio do caminho, a pessoa não consegue dar sequência, fica toda perdida, tantos erros, né, que vai dinheiro pelo ralo, porque falta um planejamento. Então, o projeto de arquitetura nada mais é do que um bom planejamento. E tem todo o bônus, né, que é a estética e tudo mais. Mas a grande função do arquiteto não é fazer uma casa bonita, é fazer uma casa que funciona e ajudar a pessoa a gerenciar bem os recursos. Eu acho que é isso. Muito bom, Mislene, muito bom. Eu não sei se você explorou, e principalmente você trouxe nessa final da sua fala, não sei se você explorou e explora nas suas redes, na sua comunicação, na sua proposta de valor, Mislene, a questão do planejamento, tá? Porque as pessoas, do tanto de coisa que você passou para a gente, porque as pessoas não utilizam o arquiteto em si, uma das principais é pela falta do planejamento. E elas não é planejada nem na própria vida delas, sabe? E se ela não é planejada na própria vida delas, dificilmente ela vai olhar para planejar a construção da casa dela, ela só vai começar a fazer. E ela vai parar no meio do caminho, porque no ciclo de vida dela também é assim, ela começa e para muita coisa. Então já deixo essa dica para você, começa a explorar
cada vez mais na sua comunicação, nas suas redes, no seu canal de vendas ali, sobre isso, sobre o planejamento. E, em outras palavras, você vai conscientizar e conscientizando mais essas pessoas, automaticamente elas vão te procurar, sabe? E elas vão te procurar por quê? Porque o medo de parar no meio do caminho, o medo de começar e não terminar, vai ser maior do que o medo de investir contigo, entende? Sim. Deixa essa dica aí para você. Fora o arrependimento de ficar com uma casa mal planejada depois, né? E geralmente quem faz reforma passa muito perrengue, depois não quer mais fazer obra nunca mais na vida. Então já começa certo, né? Já contrata um profissional e faz o negócio direito. Mas, Mislene, dentro disso que você comentou, eu conheço aqui em Campinas, tem um empresário, né, que é dono de uma empresa de ônibus, né, tanto de turismo quanto de transporte coletivo, né? E o cara, assim, tem muita grana. Né? Ele mora no Alphaville, aqui em Campinas. E todo ano a esposa dele pede para mudar o revestimento da casa, né? E às vezes o pessoal pergunta o porquê disso, né? Não sei, de repente pode ser que tenha muita grana para realmente, como é que fala, gastar. E assim, o imóvel dele vale, eu acho que 2.800.000 reais. Sim. E a última brincadeira que ela fez de trocar revestimento, isso, aquilo foi, só de revestimento foi 3.500.000 reais. Caramba, só de revestimento. Só de revestimento para trocar tudo isso aqui. Ela é o sonho do arquiteto, da cliente. E o corretor, amigo dele, falou, cara, a sua casa vale 2.800.000. Tá? Então, assim, não adianta você colocar 3,5 milhões de revestimento, porque não vai onerar muito o valor venal dela depois, entendeu? Até dentro da região do que está, esse tipo de coisa. Então, assim, pode até dar um up, né? Dar um upgrade, mas não dentro desse valor absurdo que ela gastou, que foi quase um novo imóvel. Né? Sim, verdade. Mas aí tem que entender também se é a casa dos sonhos da pessoa, né? Já que ela tem o dinheiro para investir, se é a casa da vida, eu acho que ok, né? Agora, se é uma casa que ela, daqui a alguns anos, ela pretende vender, realmente não é inteligente fazer isso. Até pegando um gancho, a gente está fazendo uma casa num condomínio aqui em Santana de Parnaíba, que de início o cliente tinha a expectativa de vender essa casa por 2,5 milhões. Depois do projeto, a gente já está na fase de acabamentos dessa casa. Depois do projeto, com os acabamentos que a gente usou de forma inteligente, sem gastar tanto, porque é uma casa para venda, mas mesmo assim, ele já está assim, estimando com os corretores da região que pelo projeto bem pensado assim da casa, ela já está valendo 3,5. Então, só um bom projeto aumentou o valor de venda dessa casa em R$1 milhão. E a expectativa é ainda subir mais, porque a casa não está finalizada e os corretores não viram todo o potencial que o projeto tem. Tá. Não, mas isso é legal, entendeu? Então, assim, é um projeto consciente, né? Sim. Então, Mas assim, é muito relativo, né? Depende muito da fase de vida das pessoas e qual o objetivo com aquela casa. E também o quanto o cara tem de bala para gastar nisso daí, né? Ou melhor, quanto ele esteja disposto, né? Verdade. O disposto a investir é o mais difícil dentro desse meio, né? E, Mislene, ainda falando do seu produto, como eu falei, já que a gente está em poucas pessoas, vamos aproveitar para a gente falar bastante sobre o produto de cada um, né? Hoje você consegue atender a demanda dos seus clientes somente aqui na região, ou você consegue expandir isso para o mercado brasileiro? Um exemplo. Eu consigo expandir, porque hoje eu não faço obra, apenas projeto. A gente já fez projeto em Sergipe, a gente já fez em Belém do Pará e recentemente eu fiz um no Mato Grosso do Sul. Então eu consigo expandir. E qual que é a sua dificuldade para que você possa expandir isso aí 30%, 40% mais nos próximos 3 meses?
Não sei, cara. Eu nunca pensei sobre isso. Não é algo que eu penso, assim. Claro que eu amei fazer esses projetos fora de São Paulo e pretendo fazer outros, mas não é algo que eu tô focando no momento. Uhum. Tá. E, perguntas para a gente entender mais o seu nicho, tá? O seu crescimento. O que de ruim poderia acontecer se você fizesse essa expansão? De ruim? É. É que depende do equilíbrio, né? Do volume. Acho que se vier muito volume de clientes, talvez eu não esteja preparado, não tenha uma equipe estruturada para atender um volume muito grande, que é algo que eu tenho tentado fazer aqui, estruturar uma equipe, mas é difícil contratar pessoas. Então, hoje, na verdade, o que seria ruim seria gerir pessoas. Isso. Pô, show. E na capacidade de Mislene, você tem seu CNPJ, tudo, você é uma empresa, mas você trabalha sozinha hoje? Não. Eu Certo. tenho alguns arquitetos que trabalham comigo. Mas são funcionários seus ou parceria? Alguns parceria, outros PJ, né? Entendi. Então, o pior que poderia acontecer é só gerir pessoas. Isso. Somente isso. É que é uma pergunta nova, né? Então, pensando agora, de bate-pronto, acredito que seria o principal, mas deve ter outras questões também que a gente precisa ver a fundo. Show. E para você hoje pensar em questão de escala, de ter que aparecer mais para outras pessoas te reconhecerem mais como uma arquiteta projetista de projetos de alto valor, isso para você seria viável? Como que seria? Tem muita gente que tem vergonha de aparecer, certo? Mas tem muitas pessoas que já nasceram para isso, e tem outras que treinam a fazer isso acontecer. Como que seria isso para você? Eu me encaixo no caso da pessoa que treina. Boa. É, eu não gostava muito de aparecer. Na verdade, eu não gosto, mas eu entendo a necessidade. Então, vez ou outra eu faço isso, mas não é algo que eu faço sempre. Show, muito bom. Então, se for preciso fazer, você faz. Sim. Muito bom, excelente. E dentro aqui de São Paulo hoje, qual que é a sua maior dificuldade para aumentar o número de projetos para você? É equipe. Só equipe. Porque conhecimento, experiência, a gente tem, né? Know-how, assim, é mais equipe, porque sozinho a gente não consegue atender muita gente. E hoje também eu não fico mais nos projetos. Eu acho que 10% do meu tempo eu fico projetando, eu mais delego. Eu administro todo o escritório, eu fico na parte criativa, mas delegando muito, sabe? Então, eu Entendi. preciso muito de braços para trabalhar. E aí entra uma dificuldade de encontrar pessoas qualificadas, pessoas comprometidas. E agora é uma última pergunta que eu vou fazer, aí lembra que a gente falou do pitch, né? Por que que o Fernando, os dois Fernandos, né, que temos dois aí agora, o Fernando Ivan e o Fernando Rocha, o Wagner, o Leandro, eu, por que que nós deveríamos contratar a Mislene como arquiteta? Por quê? Eu acho que é um pouco do que eu já falei. E o sonho é uma coisa que, assim, não dá para errar, né? Acho que o investimento de uma casa ou de um apartamento é um dos maiores investimentos que uma pessoa vai fazer na vida dela. É um dos investimentos mais altos que a gente tem na vida, é a nossa casa. Fora um dos maiores sonhos que as pessoas têm na vida. Então, você vai arriscar fazer sozinho, sem conhecimento, achando que vai economizar, e na verdade a gente já falou disso aqui que não, né? Para quê? Se você tem a opção de contratar um profissional para te ajudar nisso, eu acho que não faz sentido. Excelente, perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Mislene, gente? Vamos aproveitar, como a gente falou, a gente está em poucas pessoas, a gente pode aproveitar para a gente conhecer mais do negócio do companheiro e da companheira. Não, vou tirar o companheiro e companheira, tá? Por favor, do amigo ou da amiga. Corrigiu rapidão aí. Vamos corrigir isso.
Enquanto isso, Mislene, já aproveita, deixa o seu Instagram aqui no chat para o pessoal te seguir, te acompanhar também, é importante, tá? É @mb.arquitetura_. Deixa eu ver se eu consigo. Depois eu escrevo aqui, Boa. quando for o próximo. É que eu tô no carro, tá meio ruim. Sempre, se você conseguir copiar seu link e compartilhar, é melhor. Tá, já compartilho, mas é @mb.arquitetura_ no final. Fechou. Legal. Fez? O que muita gente está buscando hoje, o Mislene, até, como é que fala? Até uma dica, tá? É o seguinte, as pessoas hoje estão buscando muito, como é que fala? O posicionamento estratégico, entendeu? Esse posicionamento estratégico, ele está assim, tá focado em fazer com que a pessoa seja, assim, tenha expertise naquele segmento, naquela área, entendeu? Então, ela cria autoridade nessa área. Tá? E você tem uma pegada legal aí, que seria a parte de construção inteligente. Uhum. Então, se você começar a trabalhar isso, tá, esse contexto, vai ter um momento que, de repente, você vai pegar menos obras, mas com valor agregado muito maior. Entendeu? Sim. Então, essa é uma pegadinha que eu estou vendo, que eu tenho acompanhado, que está virando tendência. Tá? Porque, por exemplo, até o próprio LinkedIn hoje, tá? Ele está, como é que fala? Ele está buscando profissionais dentro desse contexto, entendeu? Então, hoje o pessoal não fica mais postando muita coisa de serviço, o que faz, o que não faz, tá, esse tipo de coisa. Então, o cara está focando mais em autoridade dentro do segmento dele, a expertise dele, e assim consecutivamente. Tá? Até para a contratação de profissionais, já está voltando para esse contexto hoje. Tá? Legal. E assim, eu concordo contigo, tá? Achar hoje bons profissionais tá difícil, tá? E de repente até que tenha a mesma linha, tá? A linha que você procura, de repente a mesma linha que você atua, tá? Do jeito que você trabalha, tá? Esse tipo de coisa, porque aí a coisa flui legal, entendeu? Sim. E você consegue ficar tranquila, como você não está full time no negócio todo, tá? Mas delegando, você pode fazer outras coisas, correr atrás, sendo que você sabe que você tem uma equipe que está trabalhando e a coisa está funcionando redondinho do jeito que você gosta. Sim. Que hoje uma das coisas mais difíceis, para você ter uma ideia, é para você realmente, como é que fala? Gerenciar. Tá? Eu falo porque eu tenho esse problema. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Eu acho que minha área também hoje, né, é bem complicada a parte de comunicação, marketing, esse tipo de coisa. Que a hora que você começa a tratar com publicitário, nossa, o ego da galera e a arrogância é fora da curva, cara. Entendeu? Então, assim, é muito complicado você lidar com isso. Entendeu? Imagino. Então, assim, não existe aquela humildade, né? Então, a pessoa não sabia de nada, aí você vai ensinando, você vai compartilhando seu conhecimento, entendeu? Você vai treinando a pessoa, então, assim, passando todas as informações que você tem, então isso aqui, depois ela chega num patamar onde na cabeça dela ela é melhor que muitas outras, entendeu? Então, ele não tem mais essa humildade de opa, peraí, vamos crescer junto. Exatamente, Wagner. E já aproveita, meu irmão, já segue na sequência aí, apresenta o seu produto, a sua empresa, já aproveita. Então, assim, hoje eu faço a gestão da WR-Com, né, que é uma agência de comunicação. Então, hoje a gente tem aí 4 vertentes que a gente trabalha, que é a parte de planejamento estratégico, a parte de design, que engloba tudo, qualquer coisa que você vai fazer hoje na parte de comunicação, o design ele tá envolvido, ele está intrínseco ali, né? Então, assim, a parte de design gráfico de embalagens, né? Então, a gente tem um know-how muito grande nesse
nesse segmento, tá? E também a parte de gestão de redes sociais. Então, a parte do digital online e offline. Porque, um não funciona sem o outro. Tá? Então, sempre um está caminhando junto com o outro, porque um reforça o outro, né? Então, hoje a gente tem cliente que a gente faz ou a parte de gestão de redes sociais ou a parte de design gráfico de embalagens. E então a gente tem um know-how bem grande aí nesse contexto, nesse segmento. Apesar que hoje tem ferramentas que, ajudam a gente a agilizar esses processos, né? Então, mas é importante, assim, que toda empresa tenha uma agência de comunicação. Tá? Eu vejo muitos empresários que, às vezes, ele fica perdendo tempo em fazer post, fazer isso, fazer aquilo. Ele deveria deixar isso para um profissional cuidar, entendeu? E ele está sempre na linha de frente, vendo oportunidades, como é que fala? Abrindo novos mercados, vendo novos potenciais que ele possa estar desenvolvendo. Esse é um ponto muito importante, porque às vezes eu vejo muito profissional perder esse gap, justamente porque fica em cima de estar fazendo arte final. Tem aqueles também que, meu primo faz, minha irmã faz, meu tio faz, fulano faz, mas o retorno, o resultado. Então, normalmente, o que a gente costuma fazer aqui, qualquer empresa que a gente entra, a gente faz um detalhamento de toda a comunicação dela, para ver se realmente está assertiva, tá? Se está dando retorno para ele, porque, por exemplo, hoje um website, você pode atuar dentro dele na parte de SEO, de GO, né? E também hoje inteligência artificial para dar um upgrade nele na parte de busca. E GO, de geolocalização, porque às vezes tem muito potencial ali perto que vai estar agregando para ele também, né? E SEO, palavra-chave, está coisa dentro que quando o cara digita, procura, claro que ele vai estar sempre lá em cima no top, né? E claro assim, né? E na parte das redes sociais, sempre sendo objetivo, né? Para estar, como é que fala, gerando interesse e estar captando leads, captando gente interessada, e assim consecutivamente. Então, e outro ponto que a gente precisa também pensar, que rede social, ela é entretenimento. Então, assim, tem dias certos para você postar, para você trabalhar, para você ver. Então, cada segmento tem uma, como é que fala? Uma pegadinha diferente, né? Você está trabalhando, para você estar observando. Então, isso são coisas que a gente sempre está atento, né? A estar passando para os nossos clientes. Porque é uma coisa assim, vou ser muito sincero com todos que estão aqui, os profissionais. E, hoje, muitos dos profissionais, muitos dos gestores não conhecem o seu mercado, cara. Não conhece bem o seu mercado, não conhece o seu ICP, entendeu? Às vezes tem muitos produtos que não agrega, não... Então, assim, é complicado. Às vezes a gente pega uns BO aqui para resolver que só por Deus. Mas eu acho que faz parte, né? Então a gente está aqui para estar ajudando, compartilhando e fazendo, claro, as empresas terem resultado. Então, muitas vezes é um trabalho de formiguinha, né? E o cliente precisa entender isso. Que quando você tem que começar a corrigir as coisas, não é fácil. Isso é verdade. A comunicação hoje dentro de uma empresa, ela é deixada como nem segundo plano, ela é deixada como terceiro, quarto, quinto plano, enquanto, na verdade, se você alinhar a comunicação tanto interna quanto externa, automaticamente o fluxo começa a acontecer o natural, fluxo de clientes, de indicação, de funcionamento interno, né, Wagner? E hoje, dentro da margem da comunicação, hoje você trabalha mais com o input ou output dentro dessa comunicação? Olha, cara, assim, dependendo do caso, mais um, mais outro, de repente os dois, entendeu?
Então, muito, é tudo muito relativo, entendeu? Uhum. E vou ser muito honesto contigo, cara. Dentro da parte de gestão de redes sociais hoje, tá? Do digital, cara, assim, até pela inexperiência, às vezes, de alguns clientes, entendeu? Da gestão, porque tudo tem que estar alinhado, porque, assim, eu sou a ponte entre o cliente, tá, e o consumidor dele. Se lá na frente ele não faz o papel dele, cara, tudo que eu fiz está perdido, entendeu? Sim. Então, assim, se perde e alguns não conseguem entender isso. E outro ponto, alguns acham que você é vendedor deles, entendeu? E, cara, não é isso que o contexto todo é. Que É porque, né, o a pessoal primeira, confunde marketing, né? O pessoal não sabe o que que é marketing e acaba generalizando com aquilo que alguns gurus vieram falar no digital, né? exatamente. E, assim, a primeira coisa que eu falo para o cliente, às vezes nem sei se você brocha o cara logo no primeiro contato ou não. Porque eu falo, cara, eu não sou seu vendedor. E não você seu vendedor. O propósito aqui não é esse. Entendeu? Então, assim, o propósito é trabalhar a sua comunicação. Tá? É deixar ela alinhada com o seu público-alvo. Tá, tudo bem. Então, assim, de repente, você não tem capital para investir. Investir, a gente fala, de repente, assim, Meta, Google Ads. Então, ver certinho qual é o mercado dele, o que ele precisa, o que ele não precisa. Então, assim, vamos devagar, entendeu? Você não precisa investir um rio de dinheiro para isso, cara. Não tem necessidade. Até porque você vai sentindo o mercado, você vai vendo as coisas, entendeu? Você vai achando o veinho, né? Eu sempre costumo falar, a gente precisa achar o veinho do ouro ali. Porque a hora que você acha o veinho do ouro, cara, você investe ali, e é ali que vai ter o retorno que você precisa, cara. Então, assim, não tem segredo para algumas coisas, cara. Mas o próprio cliente tem que acreditar nisso e fazer o papel dele, né? Porque muitos não fazem, cara. Deixa o cliente, como é que fala, no vácuo, entendeu? O cliente entra lá, faz perguntas, que tem muita coisa técnica, tá? E, às vezes, assim, você não tem conhecimento. Apesar que, assim, eu gosto de conhecer bem todos os clientes que eu trabalho, o que ele produz, o que ele não faz. Então, assim, conhecer o chão de fábrica, né? Até de algumas indústrias, tá? Isso, aquilo. Porque é importante você saber também o que o cara faz. Exatamente, Wagner. E a pergunta do Whindersson também, que, igual ele fez para a Mislene, para você também serve, meu irmão. O que faria, Wagner, nós aqui, todos nós, utilizarmos você, seja como um fornecedor nosso, o que faria nós utilizarmos você também sendo cliente de você? Então, assim, hoje, tá, a comunicação ela é importante, eu começo por aí, tá? Ela é estritamente importante. Então, assim, contratar o nosso trabalho, a gente vai fazer uma análise da comunicação como um todo, tá? Para ver se ela tem relevância, tá? Para que você possa trabalhar tranquilo e ela esteja trabalhando também a seu favor, entendeu? Por mais que seja um processo assim orgânico. E sendo um bom trabalho, você não precisa de investimento, mas, meu, ela tá te trazendo retorno, porque a ideia é justamente essa. Tá? Ainda mais no momento que nós estamos vivenciando hoje. Então, as coisas têm que ser bem alinhadinha, bem bacana, entendeu? E, por exemplo, hoje, o pessoal, por exemplo, aquilo que eu até comentei em reuniões passadas, né? Hoje o meu ICP é indústria. Indústria, então, assim, o forte nosso a parte de design gráfico de embalagens, entendeu? Desenvolvimento, por exemplo, uma empresa vai lançar um produto, uma linha de produto, esse tipo de coisa. Então, a gente tem todo o know-how para estar ajudando a pessoa a fazer isso. Tá? Porque, assim, hoje a gente tem a parte de conhecimento técnico de todas as partes de, por exemplo, certificação como Anvisa, como Inmetro, como Mapa. Então, assim, a gente tem um know-how dentro desse contexto, entendeu? Que, isso precisa passar por aprovação desse pessoal.
qualquer coisa errada que não tiver em conformidade, você vai ser autuado. Então, assim, as multas não são baixas. Então, assim, por exemplo, hoje, produto tem sempre aquela tabelinha nutricional, tá? Então, assim, hoje eu tenho uma profissional que desenvolve isso, tá? Ela é voltada para isso, tá? Tanto na parte da Anvisa, como na parte do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que cuida da parte, por exemplo, de rotulagem de bebidas, né? Então, assim, envolvendo tudo, cachaça, cerveja, uísque, tal coisa do gênero. Então, a especialidade dela é somente essa. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Obrigado demais aí, Wagner. Sua participação, cara, sempre Isso que enriquece aqui. eu E que aí, agradeço. vamos pro Fernando Gutierrez. Fernando Gutierrez, seja bem-vindo aqui, cara. Normalmente, tá, todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 8h10 e é sempre uma aula. Então, nós já trouxemos aqui gestão financeira, já falamos sobre marketing, já falamos sobre CP, proposta de valor, já falamos sobre bastante coisa. Semana passada nós falamos sobre cultura organizacional. E aí, hoje é uma rodada de negócio. Então, hoje é muito mais vocês falar do que nós darmos uma aula aqui. Então, meu irmão, se apresenta o seu produto, a sua empresa, fica à vontade. Aqui é o momento de você visibilizar o seu produto para os outros. Tá mutado aí, Fernando. Boa noite a todos. Desculpe por ter entrado um pouco tarde, o trânsito estava muito ruim hoje. Meu nome é Fernando Gutierrez, nasci no Chile, mas estou há 33 anos aqui no Brasil, trabalhando na área industrial. Atualmente estou trabalhando com filtragem, processos de filtragem, purificação de líquidos, clarificação, purificação, filtragem. E é um segmento muito gigante, porque você tem desde saneamento básico, que é uma indústria de base, até farmacologia, biotecnologia, uma variedade de tecnologias e aplicações muito grande. Gostei muito dessa área. Eu estudei no Chile engenharia industrial, mas quando vim ao Brasil, que tem uma atividade econômica bastante grande e variada, eu precisei escolher alguma área para me dedicar. E gostei da água, gostei da filtragem e me especializei. De lá para cá, já são uns 24, 25 anos que estou nesse segmento. E nesse segmento, existe uma organização de mercado que funciona da seguinte forma. Como é muito amplo, muito complexo, as empresas focam em determinadas tecnologias, determinadas expertises e se concentram e não saem daquilo. Então, você tem empresas de engenharia que fazem projetos de plantas e equipamentos de filtragem e purificação, mas não fabricam, não tem indústria, só projetam. Tem outras empresas que se dedicam a fabricar uma linha específica de equipamentos, porque tem muitos equipamentos diferentes, em materiais, tamanhos e formas de operar diferentes, é muito variado. Então, cada indústria se dedica a uma linha de equipamento. E depois você tem empresas de consultoria, empresas de auditoria, empresas que cuidam das burocracias perante os órgãos públicos, empresas de gestão de documentação ambiental, permissões e esse tipo de coisa. E também tem algumas poucas empresas, geralmente ligadas à área estatal, que fazem pesquisa e desenvolvimento para novas aplicações ou novas maneiras de resolver antigos problemas. Então, hoje, por conta da minha experiência e a minha idade e a minha especialização, estou menos focado em executar obras em campo e mais focado
a pesquisa e desenvolvimento na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no departamento de Química. Aí tem vários laboratórios, eu trabalho em alguns deles, desenvolvendo alguns experimentos, alguns projetos para aprimorar e desenvolver, aprimorar algumas tecnologias existentes e desenvolver algumas novas tecnologias. Então, toma bastante tempo, é bastante complexo e me toma mais ou menos 80% do meu tempo. 20% restante, eu integro algumas equipes aí no mercado que trabalham na área de projetos e algumas que trabalham na área industrial, fabricação de equipamentos. Então, participo com eles me integro com eles para alguns projetos e aí meu tempo já fica totalmente comprometido. Atualmente, 100% do tempo estou dedicando a atender problemas emergenciais e críticos da Sabesp. Há pouco tempo a Sabesp se privatizou, está passando por um processo de mudanças muito fortes, muito radicais, e nesse processo eles têm muitas coisas para resolver. E em algumas delas estou trabalhando em uma particularmente com duas indústrias e em outra através da Poli aqui na Universidade de São Paulo. São dois projetos para a Sabesp e entre os dois me tomam totalmente o tempo. Hoje estava voltando do projeto aqui da Universidade de São Paulo, o trânsito me pegou e aí atrasei um pouco para chegar em casa. Para você ter uma ideia da coisa como está puxada, né? Estamos contra o tempo aí, resolvendo um problema de purificação de metais pesados em água subterrânea. Muitos municípios aqui do estado de São Paulo não conseguem abastecer a população somente com água superficial, rios e lagoas. E aí a Sabesp tem que furar uma enorme quantidade de poços, e muitos desses poços têm metais pesados, como fluoreto, né, ferro, manganês e outros. E a legislação não permite que esses componentes cheguem até a população. Então, tem que procurar uma forma de eliminar esses compostos ou reduzir a um nível onde a legislação permita o uso humano dessa água. E isso pode ser bastante complexo, bastante caro de fazer. E aí, a Sabesp é muito comum que envolva a Universidade de São Paulo, envolva a Escola Politécnica, para resolver alguns desses problemas, né? Então, aí estamos resolvendo um problema específico para a redução de fluoreto. A norma federal é 1,5 miligramas por litro máximo, a norma estadual é 0,8 miligramas por litro máximo, é mais restritiva. Então, estamos desenvolvendo um experimento para poder fazer isso com um nível de eficiência em torno de 95% de rendimento da planta e uma durabilidade da planta de pelo menos 10 anos. Isso é muito importante porque se você precisa manter um equipamento proporcionando uma qualidade de água, que é um elemento crítico para a população, de forma ininterrupta, é muito importante que o sistema não pare e que tenha uma vida útil muito longa. Então, isso requer um estudo. Esse estudo desenvolve vários experimentos. E nesses experimentos, formamos engenheiros para optar ao título de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, configuramos equipes aí com mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos para poder encarar a dificuldade do trabalho
e com isso poder chegar no resultado esperado, no prazo, né, para que a Sabesp, neste caso, tenha a sua solução e possa, então, implementar isso com segurança. Também atendemos, através da Poli, Petrobras, Vale e as geradoras de energia elétrica. Por exemplo, Votorantim é uma firma que tem 21 hidroelétricas. Normalmente é conhecida por outras coisas, mas atua forte na área de energia. E atendemos muitas geradoras, muitas empresas que, no seu processo de geração de energia, eles precisam água para resfriamento ou para a própria geração. Então, aí, outras aplicações da purificação e a filtragem da água. É muito difícil ter alguma atividade humana hoje que não utilize água, né? Então, a purificação, clarificação e filtragem está presente praticamente em todos os segmentos da vida do ser humano atual. Então, hoje, o que eu puder ajudar vocês, com o que eu, com o que eu me especializei, e nos meios que eu desenvolvo, estou à disposição. Achei interessante o que comentou Mislene, o que comentou Wagner, porque a gente se depara com clientes que têm dificuldade com essas coisas, né? Eu mesmo, hoje não estou mais fazendo, porque não dá tempo, mas no passado eu executei obras civis para a Sabesp. Estações elevatórias, estações de tratamento de água, que envolvem muita construção civil, muito concreto, muita arquitetura, muitos detalhes aí estruturais. E aí, bom, é importante contar com profissionais que tenham interesse de especializar, conhecer esse tipo de obra, conhecer esse tipo de realidade, né? Quais são as dificuldades que eles enfrentam, né? E como comunicar. Hoje, a Sabesp está com um problema de comunicação muito grande, porque no processo de ajuste que está vivendo, acontecem muitas falhas, muitos erros, muitos atrasos, né? E eles vão demorar, ao meu ver, posso estar equivocado, mas posso estar errado, mas eles vão demorar em torno de 10 anos para equilibrar isso. Não vai ser rápido. Então, eles precisam ter uma estratégia de comunicação muito forte, né? Muito, muito boa. Não é minha área, não entendo nada, mas eu estou vendo que eles estão com um problema nesse aspecto. E quando eu atuava na construção civil para eles, que não estou atuando mais, eles estavam com muita dificuldade de mão de obra e profissionais para poder liderar e formar mão de obra. Há um vazio muito grande aí. Eu acho que a questão de ensino técnico combinado com a produção, porque eu vou fazer um pequeno parênteses para poder entender o que eu vou dizer agora. Eu estudei no Chile engenharia industrial, na Universidade do Chile, e no Chile e no Brasil e em toda a América do Sul não existe engenharia em água. Existe engenharia sanitária, existe engenharia ambiental, existe engenharia civil, mas é muito diferente de engenharia em água. Quando precisei me especializar, eu tive que ir estudar a Europa e a Ásia. Então, quando estive na Europa e também na Ásia, no caso na Suíça e na China, eu percebi que o sistema de ensino deles combina a produção junto com a educação. Eles estão juntos, eles não estão separados. Então, na Suíça, por exemplo, os alunos de carreiras técnicas, eles estudavam 3 dias na escola técnica e 2 dias eles estudavam na própria fábrica, da especialidade deles. E na China era similar.
Na China era ritmo forçado, porque, além disso, eles tinham na fábrica 1 hora, todos os dias, de domingo a domingo, eles tinham 1 hora extra de treinamento. 1 hora por dia, de domingo a domingo, que estavam em ritmo forçado. Então, eles levam muito a sério e o esforço para formar gente é monstruoso. E não há separação de Estado e privado, não há separação, eles estão juntos nisso. E aí funciona, porque o pessoal aprende e aplica, aprende, aplica e ajusta. Então, em contínuo. Isso está faltando aqui, porque quando eu estava executando obra para saber se na área civil, a pressão por economizar na obra e entregar a obra era tão grande que não havia espaço para treinar simultaneamente, né? Então, a obra ficava atropelada. E aí, então, a possibilidade de fazer essa junção, de produzir e treinar no mesmo espaço, se perdia. Então, e o pessoal ficava tão estressado e tão cansado que se eu parasse no final, às 17 horas, para fazer 1 hora de treinamento, ninguém tinha condições de fazer, pelo estresse, pelo cansaço, né? Legal, Fernando, legal. Eu preciso te interromper aqui, cara, Sim, mas tá muito interessante a sua história, o seu caminhar, de minha fato, área, né? né, sua profissão, a sua área, naquilo que você desenvolve. Em outras palavras, pelo que eu entendi aqui, hoje você não consegue receber mais nenhuma demanda, porque já está bastante cheio, né, Fernando? Não, somente consigo repassar para pessoas de confiança que eles poderiam fazer e eu dar uma segurança de que aquilo chegue a bom termo. Consigo fazer ponte e ficar com uma certa responsabilidade que as coisas caminhem, porque aqui eu emprego muitas horas nos projetos em que estou envolvido. E, Fernando, hoje você pretende, ou em algum momento passou pela cabeça, ou ainda tem algum objetivo de criar como se fosse uma consultoria sua mesmo, só para ser o consultor? Porque hoje você já é o profissional especialista, mas prestando a consultoria para outras empresas, desenvolvendo esses sistemas. Como que é isso para você? Hoje, se eu fosse fazer alguma coisa além do que estou fazendo, iria para a educação, iria para treinamento técnico. Eu acho que é o que faz mais falta. É exatamente o que a Milene colocou aqui no comentário, ó, partir para o curso, de fato criar uma solução de educar pessoas, educar profissionais, mostrando o caminho de como que deve ser feito, uma vez que você já pagou o preço, e aí você agora vai apresentar isso por meio do educacional. Meu irmão, que legal. E você pretende fazer isso, Fernando? Sim, eu pretendo fazer isso. Eu já tenho pedido aqui na USP várias vezes para iniciar algum curso técnico, mas a USP tem inércia burocrática muito grande e é um pouco difícil obter as permissões. Mas estamos vendo alguma outra alternativa. Eu vou conversar na próxima semana com o pessoal do Senai para abrir um espaço no Senai, já para começar a introduzir a questão da tecnologia e a engenharia da água. Exato, não, perfeito. E aí a Miss Land tá muito na conexão. Eu já ia falar também essa questão, cara. Não se prenda só no físico, tá? Porque o físico ele te limita de uma certa forma. Vá para o digital também. E aí você tem a escala. O que é a escala? Com o mesmo esforço você tem uma maior visibilidade, você consegue ajudar mais pessoas e entre fazer o bem e ganhar dinheiro, por que não os dois, ajudar pessoas e também ganhar dinheiro com isso, tá? Então, tem oportunidade, meu irmão, tem oportunidade. Só uma última pergunta, Fernando, você está no nosso no Upsell Club, no grupo do WhatsApp ali? Sim, eu estou. Tá, perfeito, show de bola.
Agora a gente vai para o Fernando Rocha, um parceiro de negócio. O Whindersson vai apresentar ali melhor o Fernando Rocha. E, Fernandão, fica à vontade aí, meu irmão, para apresentar o que você já está fazendo já. Fernando, os dois Fernando, vou falar com o Gutierre primeiro. Fernando Gutierre, você precisa estar no mercado digital como educador e como profissional na sua área. A sua área é uma área em extrema expansão no Brasil, porque a construção civil do Brasil ela não para. E a sua área, ela atende 100% da construção civil, tanto do mercado, no mercado da Mislene, né, que é o mercado ali do CPF, da construção residencial, quanto da empresarial e principalmente da industrial. Então, o seu mercado tem uma área muito aberta de formação. Depois vou falar que a gente pode entrar em contato com você para a gente explicar melhor como trabalhar dessa forma, mas é um mercado que tem muita amplitude e muitas vezes aquilo que você está esperando por uma USP ou por um Senai, esse reconhecimento e esse enquadramento, ele poderia ser todo seu, em vez de ser de uma outra instituição. Mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O meu amigo Fernando Rocha, ele está aqui com a gente como ele é nosso parceiro de negócio também, está junto com a gente nessa caminhada. Nós também somos sócios agora, né, Fernando? Então, e o Fernando ele tem trago algo assim, algo diferenciado e extraordinário para agregar junto com a gente. E eu falo assim, não como sócio dele, mas eu falo como amigo, uma pessoa de coração puro, de coração verdadeiro, que se ele falar para você que ele vai fazer X, ele vai fazer X, se ele falar que ele não pode fazer, ele também não vai fazer. É um cara que eu confio bastante. E fique à vontade, meu amigo, é com você. Boa noite para todo mundo. O Xará Fernando, o Wagner, né, a Mislene, o Leonardo e o Whindersson. Minha primeira vez aqui, não sei, tô um pouco perdido como que funciona aí, mas vamos se achar. Falando do Fernando aí, uma coisa, o equipamento de água que eu estou comprando, ele é daí de São Paulo, né, próximo aí de Alphaville, eu não sei que lugar que é direito, mas eu sei que é daí. Um sistema de filtragem de água que chega de 8 a 9,5% na questão do pH da água, né? E é uma das coisas que eu tenho mais me preocupado aqui em casa, mais me preocupado, que a água é tudo na vida da gente. Então, parabéns pelo seu conhecimento. Falando do meu produto aqui, até esses dias, né, a gente está estruturando, tá um pouco bagunçado, porque a questão de crescer bagunçado, né? Venho de uma leva aí de estar 4 anos e meio com o Pablo Marçal, e naquela loucura dele, resolvi sair da bolha, fiquei um tempo fora da internet, e voltei faz 60 dias, né? Postando conteúdo, falando de desenvolvimento pessoal mais voltado para a área familiar, que a pessoa tem problema com relacionamento, que é uma coisa que eu sempre me dei bem, alguma coisa empresarial, mas nós estamos estruturando um produto muito legal também nessa área. E uma descoberta que eu tive há pouco tempo, né, que nem o Whindersson falou de um coração puro, de um coração aberto, sobre ganhos de seguidores e estratégias dentro da internet, né. Nós temos serviços aqui hoje de social media, edição de vídeo, voltado para crescimento barra vendas, né. Então, nesses últimos 20 dias aí, 22 dias está se completando aí, eu estava com 3.300 e poucos seguidores, e eu acho que amanhã eu fecho 50 mil seguidores em 20 dias. É uma estratégia surreal. Claro que se a gente for falar de leads e vendas, né, independente de produto físico ou produto digital, claro que tem uma seleção de leads, tem esquentar os leads, né, que nem foi o que o Wagner estava falando ali, da importância de um visual, de uma importância de uma conexão, né, que hoje a internet, no meu ponto de vista,
ele é mais conectar com as pessoas. Então, a IA, ela distanciou isso, né? E a gente vindo desse crescimento que teve nos últimos anos, é, de players dentro do digital, uns maiores, eu falei, cara, por que não fazer diferente, trazer uma essência, sabe? E tudo que a gente está aplicando aí tá sendo muito legal. E hoje, literalmente, eu estou colocando 101% da minha energia, estou dormindo pouco, tô até cansado aqui, mas está valendo a pena. Tem outros projetos relacionados à mineração de ouro e investimentos em ouro, em pedrarias, enfim. Só que é um negócio que eu deixei um pouco de lado, que demora um pouco, muito aprendizado, e isso eu não estou colocando tanta energia ainda. Só esperando acontecer algumas coisas. Alguma pergunta? Alguma coisa que eu deixei de falar, ainda? Na verdade, não. Eu, assim, você falou bem completo, mas faltando muita coisa. Sim, Então, total. que isso quer dizer? Quer dizer que o Fernando ele faz muito mais do que ele falou. Ele falou bem completo, mas ainda faltou muita coisa. E hoje o Fernando e a Thaís, que é a esposa dele, eles são um dos sócios da Upsell, né? Vamos corrigir. A Upsell é sócio deles na empresa deles que literalmente estrutura posicionamento, crescimento e vendas através das redes sociais. E o potencial que o Fernando trouxe das estratégias dele, só para vocês terem uma ideia, o Fernando, ele aplicou já para outras pessoas, e aí começou, ele olhou aquela história do espelho, né? Estou aplicando para os outros, eu olho no espelho e eu não tenho. Uhum. Aí ele resolveu aplicar mais ou menos 20 dias no perfil dele, as estratégias que ele utiliza para clientes, e saiu de 3.300 seguidores para 50 mil amanhã. Já vou falar 50 mil porque eu estou monitorando aqui com o nosso aplicativo, né? Deve chegar aí até umas 3, 4 da manhã, deve chegar aos 50 mil seguidores tranquilamente. E aí, nós estamos estruturando todo o processo empresarial do segmento do Fernando, estamos estruturando todo o processo de ferramentas, de gestão, de protocolos de venda, processos de marketing também, porque até como o Wagner falou, o crescimento ele é muito bom, mas ele também precisa comunicar aquilo que nós fazemos, né? E nós estamos construindo todo esse desenho aí dentro da empresa do Fernando. E automaticamente também começamos a aplicar, né? O Fernando também passou a estratégia para a gente. Eu sou case de sucesso ali do Fernando, o próprio Fernando tem mais de 10 cases de sucesso aí. Vocês têm uma ideia, eu comecei a aplicar sem brincadeira. Eu não sou uma pessoa, gente, que eu deixo as coisas, que faço as coisas mais ou menos, tá? Mas devido ao volume de coisas que eu tenho para fazer, eu estou aplicando ali cerca de 20 a 30% da estratégia que o Fernando passou para mim. Nos últimos 20, hoje é dia 12, nos últimos 25 dias, eu cresci 2.300 seguidores, 2.300 seguidores, e tenho um alcance hoje no meu Instagram de quase 2 milhões de pessoas, só com a estratégia que ele nos passou. Então, assim, e óbvio que aí a gente está estruturando toda a comunicação agora, né? Está estruturando toda a estrutura para fazer uma entrega extraordinária. Inclusive, essa semana vamos estar lançando a primeira turma de acompanhamento de crescimento para influencers e empresários do Fernando. Quiser falar um pouco mais, Fernando? Não, acho que, tipo assim, eu falei um pouco rápido, porque, para não tomar o tempo de vocês, né? Mas, claro que tem muita história por trás, tem muitas coisas por trás, tipo assim, quando você começa a crescer descontroladamente e entra uma equipe que nem o Whindersson e o Leandro, cara, isso, tipo assim, mexe um pouco a cabeça da gente, porque você cresce muito bagunçado, que foi um ponto muito legal que o Wagner falou, cara. Muito, 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 muito bom. A gente começa a crescer descontrolado e fica bagunçado, você entendeu? Tanto na parte de entrega, tanto na parte de empresa mesmo,
a gente começa a falar de estruturar uma empresa, estruturar uma marca, imposto e divisão de lucros e as coisas. Então, isso fica muito descontrolado, né? E, enfim, é um pouco da minha história aí. E nem o Whindersson falou que a gente aplicou em outros, em outros perfis, né? Só para terminar aqui, Mizé, tem uma moça aqui que é a Ione, nós faz um ano que ela está com nós ali e tal, e a gente ia aplicando essa estratégia para ela, né? Ela, às vezes, errando em algumas coisas, e teve um dia que eu falei, não, peraí, vem cá, vou fazer isso aqui, assim, assim. Aí ela, com uma semana, ela ganhou 20 e poucos mil seguidores, deve bater 40 mil seguidores ali. Ela tá crescendo pra caramba também, em 5 dias. Pode falar, Mislene. É um ponto que eu queria trazer, né? Um pouco do que o Wagner falou, o Fernando está falando. Às vezes a gente só quer crescer, mas acho que crescer sem estratégia pode ser um efeito ruim para uma empresa, né? Porque aí começa a chegar muita gente, muito cliente, e aquele serviço que começou bom começa a ficar ruim, porque você não tem braço, você não tem estratégia, e acaba se queimando com isso, que é um receio que eu tenho, né? Eu estou tentando estruturar primeiro para depois crescer, porque eu acho que quando você começa a crescer, como ele falou, muito rápido, sem estrutura, pode ser algo que é uma armadilha. É meio ilusão, né? Assim, crescer sem estrutura. Mislene, perfeito a sua comunicação. Realmente, você crescer sem estrutura como você é da área da construção civil, você vai entender bem o que eu vou falar. É como se você estiver construindo um prédio de 50 andares sem fazer a fundação. Isso real. Só que é possível você fazer os dois ao mesmo tempo. Você precisa fazer a base e crescer, porque muitas pessoas elas não entendem que dentro da construção civil, enquanto você está cavando para baixo, também é crescimento. Então, o que acontece? Uma das coisas mais interessantes hoje, com a velocidade que o mercado digital ele trouxe para todas as empresas no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é literalmente a honra da gente poder fazer tudo muito rápido. Só que, se você fazer tudo muito rápido e desorganizado, o prédio cai. Isso é fato. E é justamente essa estrutura que nós trouxemos ao lado do Fernando. O Fernando, ele tem uma estratégia extraordinária de crescimento. E a Upsell, ela tem todo o processo de gestão e estruturação que precisa. Juntou os dois, cara, o Fernando, ele está ficando com um dos produtos, eu não posso dizer ainda o maior, mas quiçá um dos 10 maiores produtos de crescimento digital que tem no Brasil. E estruturando e de uma maneira certa e de uma maneira rápida, a gente consegue fazer com que ele se torne assim, entre pelo menos os 5 maiores até o final do ano que vem. Por quê? O que que isso acontece? Como o Fernando trabalhou, eu também trabalhei, o Leandro também trabalhou, nós trabalhamos com os maiores players das maiores empresas digitais do Brasil. Pablo Marçal, o Paulo Vieira, deixa eu ver mais quem, eu também trabalhei com o Kaiser e alguns outros players, Túlio Vitti, trabalhei. Esses caras, eles cresceram muito grande, sem estrutura nenhuma. Hoje eles estão sofrendo pra caramba com isso, porque depois de estar faturando milhões e milhões e milhões, eles não sabem o que está acontecendo na empresa deles. E aí eles tiveram que parar tudo para organizar. Por exemplo, uma diferença, um Flávio Augusto da vida. O Flávio Augusto, ele é um cara que ele já tinha uma estrutura quando ele começou a crescer de verdade. Então, esse cara, ele pode crescer à vontade, que ele tem uma base sólida para aguentar isso. E hoje o digital, ele proporcionou isso, você crescer e estruturar ao mesmo tempo. Você não precisa só crescer e você não precisa só estruturar. E aí é uma luz que eu trago para você. Muitas vezes, o que você está buscando hoje é um perfeccionismo de preciso ter a estrutura perfeita para depois crescer.
mas você já está preparada para crescer, porque você já sabe que você precisa estruturar. Então, você trabalhar o seu crescimento, a sua comunicação e a sua estruturação, você pode ter certeza, é sucesso na certa. Eu não tenho medo de dizer, é sucesso na certa. Legal. Por isso que é importante você se cercar de especialistas, né? Que é o caso aqui dessa reunião, conhecer pessoas certas, estar nos lugares certos e entender isso, porque às vezes a gente fica muito na internet, né? Tem os gurus aí da internet, e a gente pega muita fórmula pronta e cada um tem uma empresa de um jeito, uma personalidade, uma estratégia, é muito personalizado, né? E é o que vocês fazem. É exatamente isso, Mislene. E por isso que nós decidimos nos juntar, eu e o Whindersson, e criar a estruturação. Porque não é num treinamento de um final de semana, ou não é onde você vai num ambiente e a pessoa está cuspindo ali metodologia, está cuspindo ali fórmulas que para ela deu certo, e ok, perfeito, e aquelas fórmulas funcionam. Estou falando que não funciona. Só que se você não trazer para a sua realidade, para o seu apetite ao risco, para a realidade do seu time, para a capacidade do seu time, para a capacidade operacional que você tem, se você não ajustar e personalizar isso para a sua realidade, de fato você só vai perder tempo, entende? Só vai perder dinheiro, e aí entra na estatística, poxa, eu investi e não deu certo. E aí na próxima oportunidade, que seria a personalização, você não acaba investindo e acaba vivendo essa correria. E aqui cabe isso para todos. O Fernando, ele trouxe muito no detalhe o que ele faz, e a essência é essa, ele cresce perfis, em outras palavras, ele joga, ele faz você, empresário, você, pessoa física, você, influenciador, jogar o jogo correto, que é estar no digital, ser mais visto. Antes, a panfletagem, para você ser visto, você tinha que colocar uma placa na esquina, você tinha que fazer panfletagem mão a mão. Hoje o Fernando faz isso, só que de uma forma absurda e escalável. Falando só a nível Brasil, nós temos 180 milhões de pessoas na internet. Então imagina você sendo visto cada vez mais, você visibilizando o seu produto da forma certa, comunicando da forma certa. Então isso é o que o Fernando faz, só que de uma forma muito mais estruturada, não só te ensina, mas te acompanha fazendo isso também, fora o desenvolvimento, o modo de pensar, a sistemática de como fazer, ensinando passo a passo, sem dúvida, vai ser um dos grandes cases aqui da Upsell, e graças a Deus por isso, porque aceitou a nossa ajuda de levar para um outro nível. Então, que bom, é muito bom caminhar com você, Fernando. Eu deixo bem claro para todo mundo, antes de comprar o seu produto, a sua empresa, até porque não existia quando nós entramos, eu comprei o profissional que você é, viu? Eu comprei o Fernando. Nós temos aqui um especialista de crescimento de perfil, nós temos uma grande profissional na área de arquitetura, nós temos um grande empresário na área de publicidade, de comunicação também, e nós temos aqui um especialista na área de água, né, na área de saneamento, um grande especialista, né, nesse desenvolvimento ali, olhando e levando a saúde para a mesa das pessoas, para a vida das pessoas, que é o Fernando Gutierrez, e aqui você tem dois profissionais na área de estruturação e implementação de gestão. Aí nós passamos no marketing, nós passamos no comercial, e nós passamos na gestão, e gestão 360, financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de planejamento, que é eu e o Whindersson aqui na parte da Upsell. Acho que foi muito válido essa troca de experiências. Vocês já sabem que pelo menos tem esses profissionais dentro do grupo. Eu te oriento, eu vou deixar aqui o link da comunidade do aplicativo. Entrem lá, visibilizem o produto de vocês a partir de agora, comuniquem lá, postem foto da empresa de vocês, postem foto do produto de vocês lá, porque a gente vai se juntar cada vez mais, vai se fortalecer cada vez mais. Pode falar, Wagner. Então, aproveitando essa deixa que o Fernando Rocha comentou, é assim, cara, eu além de trabalhar numa agência de comunicação, então o que acontece? Cara, eu não tenho tempo de trabalhar no meu digital, velho. Você acredita nisso? Que é aquilo que todo mundo fala, né? Casa de ferreiro espeta sempre de pau, né, velho? Então, cara, assim, é lamentável. É lamentável isso. Então, assim, até uns tempos atrás, eu falei assim, eu preciso
no próprio LinkedIn, né? Eu falei assim, eu entrei no GPT e falei, cara, é o seguinte, eu preciso que você entre na minha página, faça uma análise, tá, como um especialista, faça uma análise e vê o que está legal, o que não está legal, o que eu preciso mudar, o que eu não preciso mudar. E ele fez uma análise rápida, fez um checklist, e em cima do checklist dele, né, eu falei assim, bom, fica aí que você vai me ajudar. Ele falou assim, vamos junto. Cara, eu comecei a mudar mudar informação, o que você faz, o que você não faz, entendeu? Então, assim, foi me auxiliando um monte de coisa, tá brincando. Tá... Cara, eu sei que nessa brincadeira, cara, acho que em 20 ou 25 dias, cara, teve quase 600 pessoas que entrou e viu o perfil. Então, assim, como isso é relevante, o contexto todo. Tá? E hoje, dentro da... Como a gente consegue, como eu consegui descrever o meu ICP que eu preciso, o que eu estou trabalhando agora? Tá? Vou começar a trabalhar o Wagner dentro do meu universo, entendeu? E criar esse profissional, tá? Para esse tipo de trabalho que eu estou atendendo, entendeu? Criar o perfil de relevância que eu preciso dentro do meu mercado, que é importante, justamente para que outros profissionais da área me procurem para estar resolvendo problemas dele, resolvendo as dores, tá? E atendendo isso. Porque assim, cara, não dá para você abraçar o mundo, tá? Que é aquilo que a gente fala, né? Você cresce, mas assim, será que esse crescimento que você tem, todo mundo que está ali, é relevante? Tá? É relevante, vai te dar um retorno e tal, ou são só números? Entendeu? Aquilo que até a gente sempre comenta, por exemplo, os gurus da internet. Cara, eu tô de saco tão cheio disso, cara, que você não tem noção. Eu não aguento mais ver isso, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito picareta ali que tá surfando na onda cara, arrancando dinheiro dos outros, cara. Porque você vê que as pessoas estão num momento tão, eu acho que às vezes tão complicado da vida dela, acho até legal o que você faz, entendeu? Que é trabalhar com o ser humano, entendeu? Trabalhar aquela parte, sabe, a essência, né? Resgatar isso das pessoas, né? Eu acho que as pessoas perderam isso ao longo do tempo, né? Então, que muita gente falou que na pandemia as pessoas iam voltar a ter mais calor humano, tá? Isso aqui. Eu acho que a pandemia potencializou o que o ser humano tem de pior, cara. Não sei, posso estar até errado no que eu estou falando. Ou assim, ou eu tenho como é que fala? Uma convivência com gente muito ruim, cara. Ou, de repente, não. E como a gente trabalha com comunicação, cara, Tá sabe, não, você Wagner, tá certo, seu ponto de vista tá certo, sim. tá? Então, assim, cara, você tem um relacionamento, você vai vendo pessoas, você vai lendo o que está acontecendo em redes sociais, algumas coisas, cara, que você fala, meu, onde é que nós vamos chegar, cara? Tá? Yeah. Então, assim, acho que a coisa está num momento tão crítico, entendeu? Sabe, são coisas tristes, assim, como, por exemplo, o lance da comunicação. Você é o último a ser contratado e o primeiro a ser descartado. Muito, entendeu? Começa com esse jargão que é péssimo dentro do nosso segmento. Tá? Por exemplo, quando fala em política, quando a pessoa chega e fala assim para você, pô, você tem que votar no menos ruim. Cara, o menos ruim. Então, assim, nós estamos patinando, a gente vai continuar sempre na mesma coisa, entendeu? Então, você não vê, como é que fala? Uma coisa melhorar lá na frente, cara. A grande questão, o Wagner e todos, né? Não só o Wagner, é porque, assim, infelizmente o brasileiro, ele é aculturado a não buscar a informação, ele é aculturado a fazer de qualquer jeito, né? Um exemplo, essa questão mesmo dos gurus da internet. Por exemplo, eu no meu perfil, na minha rede social, eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre mentalidade, mas eu falo mais sobre vendas. E hoje eu soltei um vídeo que deu o que falar. Eu soltei um vídeo falando o seguinte:
o seu guru de venda fala que ele tem uma técnica que vai fazer com que todo mundo te responda no WhatsApp, mas ele mesmo não consegue fazer todo mundo responder ele no WhatsApp. Certo? Então, o que acontece? O brasileiro, ele não quer estudar, o brasileiro, ele não quer buscar isso aí, é um perfil cultural, infelizmente, né? Esses dias eu estava até falando, acho que com o Leandro, sobre isso. Por exemplo, a China, ela, para mudar a cultura da China, em 1950, eles mudaram toda a educação infantil. Acho que foi contigo, não foi, Leandro? Foi, né? Nós estávamos falando sobre isso. Exato. Então, assim, enquanto o Brasil ele não se aculturar que ele precisa investir na base, que aí é o que a gente estava falando com a própria Mislene, né, que é na arquitetura, na engenharia civil, a gente começa pela base. E o Brasil, ele não, ele quis mostrar números, que aí volta pelo que você falou, pelo que a própria Mislene falou. Quer mostrar muitos números, foi lá para a educação superior e esqueceu do primordial, que é a base. E a base, ela vem de uma comunicação com resultado concreto, com estruturação concreta, não somente com falácias, mas com realmente aquilo que faz. Um exemplo, crescimento com números, mas crescimento com números que tragam receitas. E isso que faz sentido. Então, esse crescimento que a gente precisa trabalhar, a nossa comunicação, ela tem que ser pontuada e ela tem que ser pautada em realidade. Por exemplo, quando eu falo em comunicação dentro de uma empresa, se eu vou falar em comunicação, eu tenho que pensar, eu estou falando input ou output? Eu preciso entender. Se eu estou falando input, eu preciso mudar minha missão, eu preciso mudar meus valores, eu preciso alinhar minha visão. Se eu estou falando output, eu preciso falar ali sobre comunicação externa, de comunicação com o meu ICP, qual que é o meu valor para o meu ICP, qual que é a minha promessa de valor, qual que é a minha entrega, e se aquilo que eu tenho realmente é condizente com o que eu entrego. Os resultados que eu tenho é condizente com o que eu entrego. Mas o brasileiro, ele não quer, infelizmente. O brasileiro, eu acho que o próprio Fernando Gutierrez, ali, como uma pessoa que vem de outro país e estudou em outros países também, ele entende, ele já deve ter percebido essa diferença. O brasileiro, ele quer a maneira mais fácil de fazer. E por isso que, só para você ter uma ideia, o quanto que é importante comunidade como essas que a gente tem aqui hoje. Porque aqui nós vamos tirar conceitos verdadeiros, conceitos reais e conceitos que vão mudar a nossa mentalidade. E aí você vê como que é a questão. Eu participo, além do nosso, né, eu também participo de outros grupos de network empresariais. O brasileiro, ele não quer fazer isso aqui que a gente está fazendo. Por quê? Ele quer que eu e o Leandro, como dono do grupo, como os proprietários do grupo, a gente passe um hackzinho que resolva a vida dele. Eles querem um hackzinho que resolva a vida deles. Eles querem que o Wagner passe o hackzinho da comunicação para me acertar minha comunicação toda. Que o Fernando passe o hackzinho para que eu cresça o perfil no Instagram. Que a Mislene passe o hackzinho para que eu tenha um projeto mais bonito. Para que o Fernando Gutierrez passe um hackzinho para que eu tenha uma água melhor. Cara, e não é hackzinho. Não é um pontinho. Vem da base. Qual que é a base que a gente está construindo? Por isso, que aí agora eu vou passar a palavra já para o Leandro, por isso que é importante que, além da gente estar aqui, a gente consiga trazer pessoas que estão ao nosso redor, trazer pessoas para cá e fazer com que as pessoas andem ao nosso redor, venham até aqui. Porque se eu tenho empresários que eu quero que tenha uma visão ampliada, eu preciso levar para ambientes de crescimento. E se eu não trouxer ambientes para crescimento, será que o que eu estou falando e o que eu estou pregando, será que é verdade? Será que está alinhado com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou fazendo? Então, toda a base, ela vem de uma estrutura de crescimento. Se a estrutura de crescimento ela estiver rompida, esquece. Às vezes passa a ser somente falácia aquilo que a gente está comunicando. Fica à vontade, Leandro. Show de bola. Meus amigos, não percam. Sabe aquele amor, aquele primeiro amor que vocês tiveram para criar um negócio de vocês? Não percam isso, tá? Nós estamos passando por um cenário desafiador, totalmente difícil, totalmente catastrófico pelos governantes, pelo quem toma as decisões dessa grande empresa que é o Brasil. Só que é por causa disso que nós vamos parar?
Negativo. Parabéns para vocês por estarem aqui aprendendo, por estar se conectando. Cara, basta uma conexão dessa, basta uma mesa dessa para mudar totalmente o seu cenário. Basta uma conversa, uma conexão com o Fernando Rocha ali para você ser visibilizado para cada vez mais pessoas e depois estruturar a comunicação para essas pessoas que chegaram e começar a fazer mais vendas com o Wagner, com a Mislene, com o Gutierrez. Então não perca, porque nesse momento de crise difícil é onde a gente estrutura, estabelece as bases que o Whindersson falou, porque a bonança vai vir. O Brasil vive de 4 em 4 anos há quanto tempo? Daqui a pouco a bonança vai vir. E na hora que ela chegar, é aqueles que estruturou agora que vai surfar a próxima onda, que vai sair por cima, que vai ter liquidez e que vai comprar outros negócios. Mas para isso precisa estruturar no momento difícil. Então não perca o primeiro amor da empresa de vocês, do produto de vocês, dos valores, dos preceitos de vocês, coloquem planejamento, coloquem sabedoria no que vão fazer e não queira ser vocês o super-herói, não acho que você é super-homem, não acho que você é super-mulher, não, busque ajuda mesmo. Tragam pessoas melhor do que vocês para fazer a gestão de vocês e foquem naquilo que vocês é muito bom. Exemplo do Fernando Rocha, ele é muito bom na estratégia, ele tem que cada vez mais estar nesse ambiente. Eu, na Upsell, eu sou o cara do planejamento, eu sou o cara da executabilidade, então eu tenho que estar nesse ambiente. Assim como o Whindersson é o cara do marketing, o cara do comercial, assim como o Wagner é o cara da comunicação, não adianta ele querer, talvez, contratar, não adianta ele querer, talvez, gerir o time dele, ele tem que estar na comunicação, porque é a zona de genialidade dele. Então, vamos seguir dessa forma que, de fato, a gente vai conseguir superar o momento difícil e vai surfar uma onda maravilhosa no momento da bonança. Perfeito? Meus amigos, obrigado demais pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. A gente vai mandar ali no grupo um formulário, preencha esse formulário com muita honestidade, porque a Upsell está abrindo pelo menos 2 vagas, ou quem sabe mais do que isso, mas nós vamos abrir pelo menos 2 vagas ali para a gente caminhar com empresas que queiram a nossa ajuda, tá? Não vai ter custo, nós vamos entrar dentro dessas empresas, nós vamos entender a realidade delas, nós vamos entregar soluções personalizadas com essa realidade. Se essas empresas quiserem a nossa ajuda, a gente vai crescer esse faturamento e vamos, e com muita honestidade e sinceridade, nós vamos dividir muito de forma muito justa esse crescimento, tá? Então, se vocês quiserem, vai ter a oportunidade ali para vocês, nós vamos mandar no grupo, coloque outras pessoas ali, outros empresários no grupo para ter essa possibilidade e vamos caminhar junto. Vai lá, Wagner. Beleza. Ô, Fernando, é assim, cara, eu achei bem interessante a sua área de atuação, expertise, e assim, cara, eu tenho uma sobrinha que ela é formada em geologia, entendeu? E ela trabalha para uma empresa de Ribeirão Preto hoje. Então, eu gostaria até de repente, conhecer um pouco mais a expertise sua, para me compartilhar isso com ela, entendeu? Porque eu acho que, de repente, cara, ela pode te ajudar, como é que fala, a estar divulgando isso, ou, de repente, ela conhece ou algum empresário, ou alguma coisa que possa, como é que fala, tá conectando vocês aí, entendeu? Porque, cara, eu tenho certeza, cara, mas certeza absoluta que tem empresário, empresa que está precisando de você, cara. E Wagner, não é só trazer o seguidor, né? Que nem a Miss Lene ali falou, né? Falando que a gente cresce e fica bagunçado. Não, a gente vai estruturar isso. Sim. A questão da pessoa não ter tempo para fazer essas edições e tal, a gente já está um pouco lá na frente, que eu tive que voltar para trás do que eu estava fazendo. Parei de postar no meu perfil, estou usando as estratégias para crescimento ali, postando ali e tal, mas eu tive que voltar para trás, que nem o Whindersson e o Leandro falou, para mim poder crescer da maneira correta e entregar um negócio que não vai ser de mais um guru só, você está entendendo? Então faz sentido, sim. Não, beleza. E você, ô Fernando Gutierrez, faz essa gentileza para mim, cara. Tá? Eu queria... deixa o seu contato no grupo, tá? Para a gente se falar depois, que eu gostaria de... Se você tiver algum perfil, alguma coisa de comunicação já pronta do seu segmento, tá? Eu queria compartilhar com a minha sobrinha, cara.
Porque quando ela se formou em geologia, eu falei, meu, o que essa mulher está fazendo da vida? Vamos fazer o seguinte, o Fernando Rocha, coloca o seu número aqui para o Wagner já te chamar, o seu número. A gente vai colocar a comunidade também do Fernando Rocha aqui, tá? Para vocês participarem. Ali ele já vai colocar bastante dicas, bastante ferramenta. E Gutierrez, coloca também o seu contato aqui, cara. Eu também quero bater um papo contigo. Não tem problema. Fica tranquilo, cara. Uma coisa que eu queria falar, né? Na hora que eu falei com o Fernando, não foi em tom de crítica, mas tem só uma observação. E até ia fazer uma pergunta e não fiz. A gente vê muita pessoa crescendo na rede social. Hoje mesmo eu falei com um cara que ele tem mais de 86 mil pessoas na rede social dele, do Instagram, mas ele não ganha nada com isso, não ganha dinheiro com isso. Então, assim, nós como empresários, o objetivo principal é manter a empresa rodando, a gente tem que ter dinheiro no caixa. Então, assim, o Instagram ou qualquer outro tipo de rede social precisa dessa estratégia de crescimento inteligente e estruturada para que você também ganhe dinheiro com isso e consiga se manter como um bom profissional que vai atender bem essa demanda que vai chegar. E a pergunta que eu quero fazer para ele se tem isso, né? Ele consegue trazer isso para a gente nas estratégias dele, se não é só um crescimento, por views, sabe? Se é um crescimento que vai gerar resultado financeiro e outros resultados também, falando de empresa. Eu vou te responder sem a minha sociedade com o Whindersson e com o Leandro. Mislene, eu aqui estava crescendo bagunçado. Começou a vir seguidor, tô falando a real aqui para você abertamente, não tô escondendo nada. Eu comecei a crescer e comecei a fazer o quê? Sistema de social seller. Era o que a gente aprendeu a fazer quando estava com o Pablo, falando na real. Venda de método IP, as coisas dele, a gente aprendeu tudo na raça ali. Então, eu apliquei o pouco que eu sabia. Eu não sou um expert, assim, em vendas, mas eu tenho as pessoas que ensinam, que nem, vamos supor, social media dentro da minha comunidade. Quem ensina é minha esposa, tá entendendo? Que é minha sócia. Então, na parte de vendas, que eu quis fazer a sociedade com o Whindersson e com o Leandro, foi justamente nessa dor. Eu sei que o Whindersson ele é um bom vendedor, você entendeu? E aí a gente entrou nessa parceria. Mas antes, eu estava aqui fazendo, ó, eu tenho aqui 50 mil reais que foi de pessoas que eu fiz reuniões cal, e fiz uma venda para elas. Eu só estou para esperar o fechamento desses Pix aqui, do fechamento que eu fiz de cada um. Você está entendendo? Então, se 50 mil reais muda a realidade de uma pessoa que está com 80 mil seguidores parado, que não está com estratégia nenhuma de social seller ou alguma coisa assim, é exatamente esse ponto que eu não quero que a pessoa passe. Só ganhar os seguidores, sim, ela fazer venda, porque, tipo assim, eu, como pai de 3 filhos, a Manuela nasce daqui 3 meses, eu vou completar 3 filhos, eu sei o que é ser solteiro, eu sei o que é ser pai de família e eu sei o que é passar dificuldade. Então, não quero. Se for para mim só vender um produto, foi o que eu falei para os meninos, eu não quero vender produto só por vender. Se a pessoa não demonstrar resultado, eu prefiro pegar o dinheiro dela, devolver para ela e falar, ó, você não está no momento de você fazer isso. Vai procurar uma outra coisa, eu não consigo te entregar isso, vai ser muito difícil falar isso, porque eu ajudo muito a pessoa na parte de desenvolvimento pessoal, fora essa questão de crescimento e na área de vendas, né? E, enfim, é isso. É isso. E para complementar, Mislene, sobre a resposta completa do Fernando, sim, ele ajuda. Hoje ele tem ele tem uma esteira de produto, né? A gente está desenhando isso junto. Ele já tem uma esteira de produto. O produto inicial é o ticket mais baixo, é para a primeira estratégia, é para crescer o perfil. Essa pessoa ela vai precisar, de fato, extrair o dinheiro, uma vez que ela queira extrair dinheiro com essa base de clientes, de leads ali. E aí ele tem esse acompanhamento que ele dá também, que entra no produto 2. Então, ele tem hoje toda essa estrutura para poder oferecer. Tá?
Show de bola. Acho que é isso que a gente precisa como empresa, né? Porque a gente tem visto muita gente querendo crescer na rede social, mas para quê? Qual o objetivo? Então, acho que a gente, como empresário, nosso objetivo é girar dinheiro, né? Exato. Porque fama por fama, né? A gente não vive de fama, então é muito legal. Eu acho que essa junção de vocês é perfeita. Mislene, eu conheço pessoas aqui em Alphaville que tem 1 milhão de seguidores e não vende nada dentro do seu perfil. Porque o que acontece? Número é métrica de vaidade. Essa é a grande verdade. Número por número, igual você falou, não adianta nada. Números são métrica de vaidade. Se você não tiver estratégia, se você não tiver um produto, se você não tiver a base sólida, igual a gente falou bastante coisas aqui sobre base, e a gente não tiver uma estruturação adequada de comunicação daquilo que você faz, as pessoas não vão vender. Por isso que um monte de influencer acaba vendendo tigrinho. Por quê? Porque é uma coisa que a população em massa aposta, que é na sorte. Um exemplo aqui, ó. Eu e o Leandro, nós somos especialistas em estruturação de empresa. Só que no perfil do Leandro, o Leandro fala sobre mercado financeiro e empresarização. Eu, no meu perfil, eu falo mais sobre vendas, mentalidade e empresarização. Então, o que acontece? Não adianta eu, no meu perfil, querer comunicar a mesma coisa que eu comunico no perfil da Upsell. Então, a estratégia de comunicação, ela é tão importante, ou quiçá até mais importante, do que o próprio crescimento. Porque crescer é bom, mas crescer sem estrutura é ruim. E quando você cresce com estrutura, aí não importa qual que é o tamanho que você fique, você vai vender. Entendeu? Mas é Deixa eu isso. falar uma coisa para o Wagner, para todo mundo, né? Mas ele falou da questão de, às vezes, empresas, né? E isso vale também. Teve uma vez que eu fiquei 3 meses numa empresa presencial, conheci uma pessoa, vi os dores dela, e em um único produto, resolviam a dor dele, que ele tinha pessoalmente, em um único produto, que ele pagava R$ 2.500, eu consegui o produto para ele por R$ 2.800. E isso, eu não estou falando assim para elevar o meu ego, pelo amor de Deus. É uma coisa que Deus me deu. Eu consigo fazer uma análise assim, de olhar para a pessoa, para aquilo que a pessoa faz, e Deus me entrega aquilo e eu falo um beabá para ela, cara, e muda totalmente a realidade dela. Então, esse é um pouco do Fernando, sabe? Que eu me admiro por isso. Eu me admiro por ter isso, porque eu até fico assustado às vezes. Não, mas eu acho que é isso aí mesmo, Fernando, porque, cara, assim, uma coisa que eu estou vendo estritamente importante hoje, tá? Até pela própria oficial, é a entrega. Tá? A seriedade do trabalho, a seriedade dos profissionais está na entrega, tá? Está na transparência, entendeu? Está no bate-papo de você, como é que fala? Obter conhecimento e compartilhar conhecimento, entendeu? Então, são coisas que, como você falou, você está batendo um papo com o cliente, tudo, tá? De repente ali você está soltando informações que para aquela pessoa é estritamente relevante, que ela nunca tinha parado para pensar naquilo. Tá? Então, e um ponto, né, por exemplo, essa busca do imediatismo. Cara, isso não rola mais, cara. Esquece. Não dá mais. Porque, assim, eu creio que nós, como profissionais, entendeu? Que, já estamos num outro patamar, numa outra evolução, numa outra pegada. Cara, você não tem paciência mais para gente picareta, para ficar escutando, cara, coisa que você já sabe qual vai ser o final, onde vai chegar, entendeu? Então, assim, em suma, a gente não tem mais tempo para isso, cara. Tá? Então, hoje é estritamente objetivo. Então, eu sempre costumo falar, até a Mislene foi muito feliz quando ela comentou que a gente precisa ter bons profissionais do lado e bons mentores, tá? Para você crescer, para você ver, que, às vezes é uma dicasinha, uma palavrinha que fala, opa, tá aí o que eu precisava escutar, tá? E colocar em prática. Tá? E se tiver alguma dúvida, tem que ter humildade para me
para chegar e falar, cara, me ajuda, como que eu faço isso? Tá? Qual que é a pegadinha disso? Porque é assim, por exemplo, eu trabalho com serviço, tá? Mas um cliente me ofereceu, tá, os produtos da empresa dele para mim comercializar. Então, assim, por que não entrar agora numa outra pegada e trabalhar como é que fala? Numa pegada do digital, tá? Para, crescer a rede social do cara e vender os produtos dele, cara. Eu vou estar sendo comissionado, entendeu? Então, aí tá ferramentas que eu posso implementar e fazer na empresa dele. Ele vai ganhar e eu vou ganhar também. Então, eu acho que o caminho é bem isso daí, cara, entendeu? E eu, vou ser muito honesto, cara, eu estou feliz aqui com o pessoal, com a galera, então, acho que tem muito, acho que essa troca, esse bate-papo nosso aqui, tá, como é que fala? É muito relevante, entendeu? E o que realmente eu hoje, como profissional, ponho na mesa é a entrega que eu tenho dos profissionais que estão junto comigo, com as pessoas que estão comigo. É isso. Nós que estamos felizes, Wagner. Você sempre abrilhanta Sabe? e enriquece aqui. A Mislene está sempre conosco aqui. Inclusive, Mislene, preenche o formulário que nós vamos mandar ali no grupo. Eu quero muito bater um papo contigo, eu e o Whindersson, nós queremos muito bater um papo contigo. A gente sabe que pode te ajudar e a gente quer entregar, nem que for uma dica, nem que for um caminho ou uma ferramenta que vá acelerar aí o seu processo, tá? Conta com a gente. E Tá o bom? Fernando Gutierrez também, cara, cara, uma peça de ouro na sua mão, velho. Tá? Você tem sim, Fernando. Você tem um Tem. baita produto, não deixa Cara, isso passar, a gente você se tem um coloca à sua disposição produto, também. cara, que, é fantástico. E as pessoas não pensam hoje, cara, que quando a água ela tem muito material ferroso, contaminado, cara, a sua saúde vai embora com isso, cara. Entendeu? E não é de hoje para amanhã, mas a constância, tá? Ela vai te minando, cara, ela vai te prejudicando, entendeu? Uma coisa que seria interessante trabalhar digitalmente, aqui vou dar um desafio para os profissionais da comunicação digital, é alguma ferramenta digital onde as pessoas possam se informar e consultar o que acontece com elas se elas utilizam uma determinada qualidade de água por uma quantidade de tempo. Que poderia ser, o que acontece se você consome água com essa qualidade por um mês, um ano, 10 anos, né? Qual é o efeito no seu metabolismo, qual é o efeito na sua saúde, né? Existem estudos que podem ser traduzidos à linguagem gráfica simples, com, por exemplo, qual o efeito do acúmulo de flúor no sistema nervoso do ser humano, quanto tempo demora, né, e como se manifesta. Qual o efeito do acúmulo de alumínio ou microplásticos no sangue, quanto demora e qual o efeito que tem, e assim por diante. O problema que tem isso, já vou avisando, é que a autoridade de saúde, né, vai cair para trás, vai cair para trás. Por quê? Porque a autoridade de saúde não tem todos os elementos, todos os fatores necessários para poder responder com velocidade e precisão a essas respostas, né? E eu estou comentando de estudos internacionais que são estudos de alto custo, lentos, né? E que aqui não foram feitos. E aqui demoram em incorporar esses conhecimentos e traduzir em ações concretas, né? O flúor está
proibido em muitos países aí fora e aqui continua sendo usado, né? Bom, eu só assim queria dar um desafio, porque sobre a água, poderíamos estar fazendo comentários durante anos, né? Porque envolve tudo. Mas para não se estender muito e focar em algo que tenha impacto, né? Seria a questão dos piores efeitos que teria o consumo prolongado de algumas qualidades de água, né? Gutierrez, esse desafio já tá aceito e já está simples de resolver. Se você tiver um tempinho amanhã para falar conosco, eu sou o cara que desenvolve o sistema aqui dentro da Upsell, cara, já tô com ele formado na minha cabeça. Com algumas conversas contigo, a gente consegue desenvolver isso, e aí isso já vai de encontro com o lançamento do seu produto, do seu curso. Além do conhecimento, as pessoas vão ter esse sistema para acompanhá-las, não só no conhecimento, mas no dia a dia delas ali. Então, cara, vai ser bem bacana essa nossa conversa, viu? Se você conseguir esse tempinho, que eu sei que a sua agenda é corrida assim como a nossa, vai dar muito ROI aí pra gente. Não, legal. Uma coisa legal para o Fernando também, se ele conseguir fazer uns podcasts, tá? Explicando isso daí, tá. Porque é o seguinte, cara, o brasileiro tem um defeito muito grande. Ele só vai procurar o médico quando ele já está com o pé na cova. Exatamente. Então, infelizmente, temos esse problema também, tá? Ele não trabalha com a prevenção. Tá? Exato. Então, assim, ele a hora que chega lá, fala assim, vou morrer, aí ele corre atrás das coisas que precisa fazer. Infelizmente é assim. Tá? Então, acho que aquela coisa, acho que essa parte de conscientização, tá? É assim, não vai abranger todos, mas você pode ter certeza que uma parte vai absorver isso e já vai pensar com outros olhos. Tá? Eu acho que essa sacadinha, sabe, jogando essas informações, tá? Em algum momento, cara, alguém vai falar assim, porra, eu preciso desse cara. Eu quero esse cara junto comigo. E tá muito simples, tá muito fácil de resolver. Tá bem tranquilo. Maravilha, meus amigos. Obrigado demais mais uma vez pelo tempo e atenção de vocês. O link do grupo do Fernando Rocha, para vocês terem ali a estratégia de crescimento do Instagram e tudo mais, já está aqui no chat. Não deixe de entrar, entra nesse grupo, tá? Ali o Fernando, ele está começando agora, de fato, esse produto dele ali. Então, a oportunidade de vocês já também crescerem de forma rápida, fazerem mais vendas, ser mais visibilizado, porque é o jogo dos negócios de hoje, tá? Não é o de amanhã, não é o de ontem, não. É o de agora. Se a gente se posicionar, a gente vai, na bonança, na hora que ela chegar, a gente vai continuar surfando a onda primeiro do que os outros. Quem antecipa, governa. Esse é o ponto. Então aproveita e não deixe de entrar no grupo dele, não. Beleza. Tá. Maravilha, meus amigos. Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus pessoal. Aí. Tá, Wagner, Gutierrez, Mislene, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Mislene está aqui com a gente. Fernandão Rocha, obrigado. Meu sócio Whindersson. Valeu, gente. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Gratidão aí pelo bate-papo. Valeu. Tchau.